Sabe aquela sensação de quando você acha que conhece alguém, e aí descobre que passou anos dormindo ao lado de um estranho? Pois é. Essa história começa exatamente assim, com lágrimas caindo em cima de um contrato de divórcio. E termina, bem, termina de um jeito que você não vai acreditar. Olha, eu preciso te contar sobre a Laia. Não, espera, deixa eu reformular isso. Eu preciso te contar sobre a mulher que todo mundo achava que conhecia, mas que na verdade estava escondida debaixo de camadas e camadas de expectativas dos outros. Porque essa história não é só sobre traição, não? É sobre o que acontece quando você finalmente para de se fazer pequena para caber na vida de outra pessoa. Então fica comigo aqui, porque o que você vai ouvir agora não é só mais um drama de divórcio. É um manual de como renascer quando você acha que já perdeu tudo. A chuva batia naquela janela do tribunal como se o próprio céu estivesse chorando junto com ela. Você já teve um daqueles momentos onde parece que até a natureza tá do seu lado, sentindo sua dor? Foi exatamente isso que rolou naquele dia cinzento em Manhattan. Laia estava sentada sozinha naquela mesa enorme de carvalho, segurando uma caneta que tremia tanto que mal conseguia assinar o nome. As lágrimas já tinham borrado metade da tinta do papel, e sabe o pior? Do outro lado da mesa, o Carter, o homem que tinha prometido amar ela para sempre, estava lá rolando o feed do celular como se estivesse checando a cotação do dólar. Nem olhou para ela quando ela assinou. Vamos ser adultos, Laia, ele disse, com aquela voz ensaiada, sabe? Aquele tom de quem já treinou a frase no espelho. A gente só mudou. Acontece. E aí veio aquele som. Você conhece aquele barulho de papel sendo arrastado na madeira? Pois é, cortou o coração dela como uma lâmina afiada. A escrivã pegou os documentos, carimbou, e pronto. Acabou. Anos de casamento viraram pó em 5 minutos. Mas espera, porque a história fica pior antes de melhorar. Quando a Laia levantou para sair, um entregador entrou na sala. Sacola vermelha da Cartier na mão. Ele entregou pro Carter, que sorriu daquele jeito cínico, agradeceu e enfiou debaixo do braço. Laia nem precisou perguntar para quem era. Ela já sabia. Naomi Brooks, a melhor amiga dela desde a faculdade. A mesma mulher que segurou a mão da Laia em cada coração partido, em cada conquista, em cada jantar. A mesma que roubou o marido dela. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já teve aquela amiga que você jurava que era sua irmã de alma? Aquela pessoa que você contava tudo, absolutamente tudo? Pois é. Agora imagina descobrir que essa pessoa estava planejando te trair o tempo todo. Machuca, né? Pois então. Quando a Laia saiu do tribunal, o vento gelado de Nova York bateu no rosto dela como um tapa de realidade. A tia dela, Evelyn, estava esperando ao lado de uma Mercedes preta reluzente. Mulher elegante, postura de quem já viu de tudo nessa vida. Acabou? Ela perguntou baixinho. Laia só conseguiu acenar com a cabeça, a voz presa na garganta. E aí a Evelyn disse uma coisa que mudaria tudo. Então chegou a hora de você parar de esconder quem você realmente é. Naquela noite, sozinha no apartamento pequeno com vista pro horizonte cinza de Manhattan, Laia sentou na frente da janela. Na mesa, uma caneta Montblanc antiga da mãe dela, e uma pasta de couro com os dizeres gravados em ouro, Monroe Capital Partners. Anos. Foram anos que ela ignorou aquela pasta. Doía demais abrir, complicado demais enfrentar. Mas agora, com as mãos tremendo, ela abriu. E lá dentro tinha uma carta manuscrita da mãe dela, Augusta Monroe. As palavras pareciam ecoar do passado. Quando você estiver pronta, o mundo vai lembrar do seu nome. O celular dela vibrou. Notificação do Instagram. Naomi Brooks marcou você em uma foto. Laia abriu. E lá estava ela. Radiante, de vestido branco de seda, beijando Carter no River Café. A legenda? Novos começos. Sabe aquele momento em que você sente que o chão some debaixo dos seus pés? Foi exatamente isso, mas ao invés de desmoronar, algo diferente aconteceu dentro dela. Ela abriu o bloco de notas do celular e digitou uma única palavra: reconstruir. Ela ainda não sabia direito o que isso significava, só sabia que não ia ficar quebrada para sempre. Porque no fundo, bem no fundo, tinha algo poderoso acordando dentro dela. Algo que ela tinha herdado da mãe. Lá fora, o trovão rolou pela cidade. As luzes de Manhattan brilhavam como 1000 olhos observando. Laia enxugou as lágrimas, fechou a pasta do divórcio, e sussurrou para a tempestade: você levou meu coração. Agora eu vou recuperar minha vida. E naquela noite, com uma única mensagem pro advogado, a gigante adormecida dentro dela finalmente acordou. Agora. Respira fundo comigo porque a gente tá só começando. 2 semanas depois, teve aquela festa.
Você conhece aquele tipo de evento de rooftop em Seoul que parece saído de um comercial de perfume? Luzes douradas penduradas, champanhe francês, gente bonita fingindo ser feliz? Pois é, era exatamente esse tipo de lugar. Naomi estava no centro de tudo, segurando uma taça, rindo alto demais. Aquela risada ensaiada, sabe? Aquela que soa quase metálica. Aos novos começos, ela anunciou, braço erguido pro alto. E ao amor que te encontra quando você menos espera. Laia estava encostada na beirada do terraço, apertando a bolsinha como se fosse um escudo. Manhattan brilhava lá embaixo, cruelmente linda. O cheiro de perfume Dior e dinheiro tomava o ar. Ela não queria estar ali, mas algo dentro dela se recusou a se esconder. Ela precisava olhar nos olhos deles. Ver as pessoas que destruíram o coração dela sorrindo como se nada tivesse acontecido. Naomi viu ela primeiro. Laia, você veio. Ela deslizou pelo salão no vestido prateado, cada movimento calculado para a câmera. Eu não tinha certeza se você ia se sentir bem, confortável. Por que eu não me sentiria? Laia sorriu, voz firme, mesmo com o coração disparado. Somos todos adultos, certo? Aí o Carter apareceu do lado da Naomi, bronzeado, arrogante, mão descansando casualmente na cintura dela. Ele olhou para Laia como se ela fosse um capítulo que ele já tinha virado a página. Você tá bem? Ele disse. Sério, fico feliz que você tá seguindo em frente. Laia olhou para os dois. Os relógios combinando. O brilho nos olhos da Naomi que não era amor, era vitória. E algo dentro dela finalmente se acalmou. A dor virou propósito. Parabéns, ela disse, e entregou um envelope azul Tiffany pequeno para Naomi. Naomi piscou, surpresa. O que é isso? O contrato do apartamento antigo, Laia disse suavemente. Vocês dois sempre gostaram mais da vista do que eu. Naomi congelou. O sorriso tremeu. Ao redor deles, os convidados continuavam bebendo, alheios ao fato de que o ar tinha ficado denso como vidro. O maxilar do Carter endureceu. Isso não é necessário. Ah, é sim, Laia respondeu. Vocês deveriam ter um lugar que combine com vocês. Antes que eles pudessem responder, uma voz interrompeu. Laia Monroe. Ela virou e viu um homem alto no bar. Terno escuro, confiança silenciosa. Saurin Caldwell. Ela reconheceu ele das capas de revista, bilionário filantropo, CEO da Caldwell Biorban, e ex-sócio da mãe dela. Eu conheci sua mãe, ele disse simplesmente. Augusta Monroe. Você tem os olhos dela. Laia piscou. Você trabalhou com ela? Ele assentiu. Uma vez. Ela acreditava que dinheiro só importava se construísse algo duradouro. Fico feliz que a filha dela ainda tá aqui na cidade. Me liga se você quiser conversar sobre o trabalho dela. Ele entregou um cartão branco simples, só um nome e um número. Sem título, sem logo. E então ele sumiu na multidão como fumaça. A voz da Naomi puxou ela de volta. Uau, olha só você fazendo networking já. Laia sorriu levemente, só relembrando negócios antigos de família. Naomi riu, mas tinha um tremor naquela risada. Mais tarde naquela noite, quando a Laia estava saindo, ela passou pelo bar de novo. A mão do Carter descansava na coxa da Naomi, o Rolex dele capturando a luz. A cena era perfeita, curada, sem alma. Laia entrou no elevador, apertou o botão do térreo, e finalmente deixou os ombros caírem. Lá fora, o ar da noite parecia elétrico. Ela pegou o celular e digitou outra linha na nota crescente dela intitulada Reconstruir. Lição 1. Nunca explique seu valor para pessoas comprometidas em não te entender. Uma brisa fria varreu o sol, carregando o som de risadas lá de cima. Em algum lugar entre aquelas luzes e as batidas do coração dela, Laia sentiu a primeira faísca de algo feroz. Algo imparável, porque pela primeira vez, ela não estava lamentando o que perdeu. Ela estava se preparando para o que vinha a seguir. Olha, eu sei o que você está pensando. Ah, mais uma história de mulher traída que vai virar empresária poderosa. Mas espera aí, porque o que acontece agora vai te surpreender. Na manhã seguinte, a cidade parecia diferente. O sol sobre Manhattan não parecia mais cruel, só frio, limpo e real. Laia entrou num prédio de vidro na Park Avenue onde a tia Evelyn estava esperando. Casaco azul marinho impecável, calma como sempre. Você disse que tá pronta, Evelyn disse. Vamos ver se você realmente tá. Elas pegaram o elevador pro 23 grau andar. As paredes eram forradas com fotos em preto e branco do legado da família Monroe. Fábricas, escolas, hospitais. A mãe dela ao lado de líderes mundiais, os olhos ao mesmo tempo ferozes e gentis. Laia tinha passado anos fingindo que aquelas fotos não importavam.
Agora elas olhavam de volta para ela como espelhos fazendo perguntas. Dentro da sala de conferências sentava Marcus Lee, advogado corporativo nos 40 e poucos, voz tranquila, olhos que não perdiam nada. Uma caneta Montblanc vintage descansava ao lado das anotações dele. Laia, ele cumprimentou, levantando para apertar a mão dela. Sua mãe ficaria orgulhosa de você ter vindo hoje. Temos muito o que discutir. Ele deslizou um envelope lacrado pela mesa, gravado em ouro, Monroe Capital Partners, documentos confidenciais do Trust. Evelyn assentiu. Sua mãe montou isso antes de morrer. Ela queria que você tivesse controle aos 30 anos. Nem um dia antes. O Trust amadureceu. Laia franziu a testa. Controle de quê? Marcus abriu uma pasta revelando páginas de financeiros, gráficos de propriedade, assinaturas de pessoas que ela só tinha ouvido falar de passagem. Você agora é a acionista majoritária da Monroe Capital Partners, ele disse, e através da Cross Holdings, uma detentora silenciosa de participações na Caldwell Bio-Urban. Laia piscou. Caldwell. Como no Saurin Caldwell. O mesmo, Marcus disse, sua mãe estruturou uma parceria antes de morrer. A condição dela era que você só herdaria se completasse sua graduação, mantivesse emprego por 5 anos consecutivos e permanecesse livre de escândalo público. Laia quase riu. Bom, as 2 primeiras eu fiz. A terceira depende de como os tabloides vão interpretar. Professora divorciada largada por influencer. A expressão do Marcos suavizou. Você manteve sua dignidade, senhorita Monroe. Isso vale mais do que qualquer comunicado de imprensa. Ele clicou um botão no laptop e uma apresentação de ativos preencheu a tela. Imóveis em Manhattan, ações em empresas de tecnologia e uma fundação para escolas carentes que tinha ficado dormente depois da morte da mãe dela. A fundação, Laia sussurrou, ela sempre falava em reabrir. Evelyn assentiu. Tá esperando por você. Mas se você assumir o controle, você vai ficar visível de novo. A imprensa vai investigar. O Carter vai reagir. A Naomi vai manipular a narrativa. Você tá pronta para isso? Laia encarou a cidade através do vidro. Eu cansei de me esconder atrás de gente quebrada. Eu quero construir algo bom. Marcos entregou um MacBook pro fininho. Então vamos começar. Vamos reprotocolar o Trust, transferir a supervisão e preparar para a revisão do conselho. Você vai precisar se reunir com a equipe da Caldwell semana que vem. Pelas próximas 2 horas, eles trabalharam. O tom da Evelyn era afiado, o do Marcos preciso, mas a Laia acompanhou. Cada número, cada cláusula parecia que ela estava reaprendendo a língua da mãe. Quando terminaram, Marcos disse, tem mais uma coisa. Seu ex-marido assinou várias dispensas durante o casamento de vocês. Se ele ocultou bens, a gente pode reabrir o acordo. Laia hesitou. Você quer dizer, ir atrás dele? Marcos olhou para ela firmemente. Eu quero dizer buscar a verdade. Se você vai puni-lo ou não, é escolha sua. Ela pensou no sorriso arrogante do Carter, na risada de champanhe da Naomi, então balançou a cabeça. Ainda não. Eu não tô pronta para lutar, eu tô pronta para crescer. Quando ela levantou, Evelyn entregou a caneta Montblanc. Sua mãe assinou o primeiro contrato da empresa com essa. Agora é sua. Laia sorriu levemente. Então vamos reescrever tudo. Lá fora, o vento chicoteava pela Park Avenue, mas dessa vez ela não tremeu. Porque pela primeira vez em anos, Laia Monroe estava exatamente onde deveria estar. Sabe, tem manhãs que o silêncio dói mais do que qualquer insulto. O lado vazio da cama. A caneca que ainda dizia senhor e senhora Rei. A caixinha no armário que guardava o macacãozinho que ela tinha comprado no impulso. Uma coisinha de algodão branco com as palavras pequeno sonhador impressas. Ela nunca tinha ficado grávida. Mas ela tinha esperado. Os dois tinham, ou pelo menos ela achava que tinham. Agora a esperança estava ali, dobrada e intocada. Laia amarrou os tênis e saiu para o ar fino de fevereiro do Central Park. As árvores estavam nuas, geada grudada nos bancos como poeira nas memórias. Ela correu até os pulmões arderem. Cada respiração raspava mais uma camada do que costumava ser. Quando chegou no reservatório, o celular dela vibrou. Um alerta de app de notícias. Carter Hale e Naomi Brooks flagrados saindo de prova de vestido na 5ª Avenida antes de cerimônia privada. A manchete revirou o estômago dela. Ela correu mais forte, tentando deixar para trás a imagem. Uma foto parada do Carter segurando a mão da Naomi, os dois sorrindo como atores interpretando felicidade. Mais tarde naquela manhã, ela encontrou Saurin Caldwell no lounge do Ritz-Carlton. Ele tinha ligado depois de ouvir do Marcos que ela tinha aceitado o controle da Monroe Capital.
O lugar cheirava a café torrado e madeira polida, Jé suave murmurando sobre as conversas. Obrigada por se encontrar comigo, Laia disse, pegando o assento na frente dele. Saurin assentiu, calmo mas ilegível. Sua mãe era uma força, ele disse. Ela acreditava em fazer as coisas discretamente, mas com impacto. Você me lembra ela. Laia mexeu o café, olhos fixos no redemoinho de creme. Eu não tenho certeza se sei como ser esse tipo de pessoa ainda. Você vai aprender, Saurin disse simplesmente. Eu vou fazer uma reunião de conselho essa semana. Venha assistir, escuta. Você vai aprender mais com o que não é dito do que com o que é. Isso intrigou ela. Você realmente me deixaria observar. Ele sorriu levemente. Sua mãe conquistou aquele assento. Você só precisa decidir se quer mantê-lo. 3 dias depois, ela estava atrás da parede de vidro da sala de reuniões da Caldwell Biourban na Park Avenue. Lá dentro sentavam 8 executivos de terno sob medida, debatendo um acordo de expansão. As palavras deles eram educadas, os sorrisos afiados. Saurin não levantou a voz uma vez, mas quando ele finalmente falou, todo mundo ficou em silêncio. Autoridade, ela percebeu, não era sobre volume, era sobre peso. Um Rolex no pulso do Saurin capturou a luz enquanto ele gesticulava em direção à janela. Se não ajuda essa cidade a respirar, ele disse, não vale a pena construir. Laia observou, hipnotizada. Essa era a filosofia da mãe dela também. Depois da reunião, Saurin virou para ela. O que você viu? Eu vi quem tá fingindo ouvir e quem realmente se importa, ela disse baixinho. Ele sorriu, satisfeito. Bom, então você entende negócios melhor que metade deles. Naquela noite, Laia sentou na janela dela, as luzes da cidade refletindo no vidro. Ela abriu o diário e escreveu. Lição 2. A voz mais calma na sala geralmente pertence à pessoa que já conhece a verdade. O celular dela vibrou de novo. Uma mensagem da Naomi. Espero que você esteja bem. Eu e o Carter queremos paz. Não vamos tornar as coisas feias. Laia leu 2 vezes, depois deletou sem responder. Ela tinha terminado de explicar seu valor para pessoas que já tinham decidido por ela. Em vez disso, ela abriu o laptop e começou a mapear ideias para a fundação, telhados de escolas transformados em jardins comunitários, programas de arte revividos, bolsas em nome da mãe dela. Cada clique, cada nota parecia uma batida de coração voltando. À meia-noite, ela saiu na varanda. A cidade se estendia diante dela, infinita e viva. Em algum lugar, Carter e Naomi provavelmente estavam tomando champanhe na vida nova deles. Mas pela primeira vez, ela não invejava eles, porque ela finalmente entendeu, ela não precisava criar um filho com o Carter para se sentir como uma mãe. Ela já estava dando vida a algo maior. O próprio renascimento dela. Devia chover naquele sábado. Mas claro, o céu ficou cruelmente perfeito. Um azul suave se estendeu sobre Manhattan, como se a própria cidade quisesse abençoar a mentira. Laia Monroe estava do outro lado da rua do Hotel Boutique na Quinta Avenida, onde o porteiro de luvas brancas cumprimentava os convidados com champanhe e sorrisos ensaiados. Lá dentro, Carter Hale estava se casando com Naomi Brooks, a mulher que costumava fazer trança no cabelo da Laia nos dormitórios da faculdade e sussurrar, a gente sempre vai ter uma a outra. Laia não tinha vindo para assistir. Ela veio para terminar algo. O advogado dela, Marcus Lee, estava ao lado dela no carro, ajustando a gravata. Tem certeza disso? Ele perguntou. Tenho, ela disse. Mas a gente não vai ficar muito. Eu tenho uma reunião depois disso. Ele deu uma olhada. Claro que você tem. Do outro lado da rua, a imprensa esperava. Câmeras brilhando no sol. A equipe de RP da Naomi tinha vazado a localização dias antes, prometendo uma história de amor renascida. Laia quase riu. A mulher que uma vez disse eu nunca ia querer sua vida agora queria o ex-marido dela, o endereço dela, o holofote dela. Alguns minutos depois, Naomi apareceu no átrio de vidro do hotel, radiante num vestido de or de renda. Ao lado dela, Carter estava alto, arrogante e pronto para a câmera. Quando as portas abriram, a multidão aplaudiu. Um repórter por perto sussurrou, eles parecem feitos um pro outro. Laia murmurou, ambos egoístas, ambos vazios, ambos famintos. Ainda assim, o peito dela apertou. Uma coisa era seguir em frente, outra era assistir sua substituta caminhar por um corredor que você construiu. Lá dentro, a cerimônia começou. Laia não entrou. Ela ficou perto do valet, esperando por uma reunião completamente diferente. Anna Reid, uma jornalista em quem ela confiava dos dias de professora, agora trabalhava para o Atlantic Ledger. Anna chegou de casaco cinza, cabelo preso, voz calma. Você realmente quer falar sobre isso off the record?
Ana perguntou. Sim, Laia disse, sem entrevistas, sem citações. Só contexto caso eles tentem me difamar depois. Ana assentiu. Entendido. O que você quer dizer? Que nem todo silêncio é fraqueza, Laia respondeu. Alguns de nós reconstroem em silêncio. Elas apertaram as mãos, e pela primeira vez naquele dia, Laia se sentiu ela mesma de novo. Medida, deliberada, não reagindo mais. A cerimônia terminou. Aplausos explodiram quando Naomi e Carter emergiram na luz do sol, banhados em pétalas de rosa. O véu da Naomi pegou a brisa, voando da cabeça dela. Sem pensar, Laia deu um passo à frente, pegou antes que caísse no chão, e segurou. Naomi congelou quando viu ela. Laia. Parabéns, Laia disse calmamente, devolvendo o véu. Vocês dois conseguiram exatamente o que queriam. O rosto do Carter se contorceu com desconforto. Por que você tá aqui? Laia sorriu levemente. Para ter certeza de que eu realmente fui embora. Os lábios da Naomi se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Os fotógrafos viraram, capturando a troca silenciosa. Laia não estremeceu. Ela virou, saiu, saltos clicando contra o mármore como sinais de pontuação. No Uber, ela exalou pelo que pareceu a primeira vez em meses. Abriu o celular, não para rolar, mas para checar um e-mail. Assunto: revisão do Conselho Caldwell Biourban. Confirmação. A reunião estava marcada para terça-feira. Ela olhou pela janela enquanto a cidade desfocava. As boutiques, as torres de vidro, o mundo que ela uma vez achou que não pertencia. Talvez ela ainda não pertencesse. Mas ela estava aprendendo a navegar. De volta no apartamento, ela colocou a caneca Senhor e Senhora numa caixa de doação, depois serviu chá numa xícara branca simples. O som simples de cerâmica contra madeira parecia paz. Lá fora, sirenes gritaram em algum lugar distante. Lá dentro, Laia sorriu pro silêncio. Porque aquele casamento não era o final dela. Era só a prova de que ela já tinha sobrevivido. E em breve, o mundo ia lembrar do nome Laia Monroe, não como esposa, mas como força. Agora, aqui é onde a coisa fica interessante. Porque a Laia não estava apenas reconstruindo. Ela estava investigando. E o que ela descobriu? Bom, isso muda tudo. Na manhã depois do casamento, o mundo seguiu em frente. Mas a Laia não. Ela acordou antes do nascer do sol, fez café preto no silêncio do apartamento, e abriu a pasta que o Marcos tinha enviado durante a noite. Lá dentro tinha planilhas, históricos de transações, e cópias dos projetos de investimento do Carter. Cada número era uma cicatriz. Cada dólar faltando era uma traição que ela não tinha visto chegando. Ela sentou na mesa da cozinha, a cidade ainda meio adormecida lá fora, e leu tudo linha por linha. Marcos tinha avisado: se você abrir isso, você não vai poder desver. Mas ela precisava. Ela precisava saber quão profundas as mentiras iam. Às 8 da manhã, ela tinha achado uma transferência rotulada, Concierge Fund Holdings LLC. O nome parecia inofensivo, mas o livro Razão contava outra história. Não era um negócio. Era uma conta fantasma. Uma que o Carter usava para esconder perdas no jogo e gastos de luxo. O celular dela vibrou. Marcos achou alguma coisa. O suficiente para provar que ele tem mentido por anos, Laia disse. Então é hora de falarmos sobre opções. Ele respondeu. A gente pode peticionar para reabrir o acordo de divórcio. Mas uma vez que você agir, é guerra. Laia respirou fundo. Não é guerra, ela disse baixinho. É responsabilização. Ao meio-dia, ela estava sentada na frente do Marcus no escritório dele na Park Avenue. A mesma coleção Mont Blanc descansava entre eles. Um jovem associado entrou carregando arquivos. Essas são todas as contas conectadas ao cartereio, o associado disse. É pior do que pensávamos. Marcos assentiu. Ele falsificou sua assinatura em 2 transferências, ambas ligadas a fundos conjugais. Se perseguirmos isso, é fraude. Laia encarou os papéis. Ele usou o dinheiro do meu trust para financiar a startup da Naomi, não foi? Marcos hesitou. Parcialmente. O resto foi para cobrir dívidas dele. Ele tem bancado o rico enquanto você pagava o preço. As palavras bateram mais forte do que ela esperava. Ela imaginou as noites que tinha ficado até tarde na escola, comprando material para os alunos do próprio bolso, enquanto Carter usava terno sob medida e dirigia uma Mercedes que ele disse que veio como parte da promoção. A traição não era só romântica, era sistêmica. Eu não quero vingança, ela disse finalmente. Eu quero a verdade por escrito. Marcus pareceu impressionado. Então vamos fazer do jeito certo. Discretamente.
Naquela tarde, Laia voltou para casa e começou a organizar os próprios registros. E-mails, recibos, mensagens antigas. Ela usou o MacBook Pro como uma detetive, rastreando cada dólar, cada mentira. Pela primeira vez, ela percebeu o quanto tinha se subestimado. Números sempre tinham assustado ela, mas agora eles davam poder a ela. Quando o sol mergulhou abaixo do horizonte, ela pegou a caixa vermelha da Cartier que ainda estava na cômoda dela. A pulseira lá dentro tinha sido um presente do carteiro uma vez. Ela abriu, encarou por um longo momento, depois colocou num envelope rotulado fundo semente de bolsas. Evelyn passou naquela noite, observando enquanto a Laia selava o envelope. Aquela pulseira deve ter custado uma fortuna, Evelyn disse. Custou, Laia respondeu. Mas minha dignidade também. Prefiro investir em algo que se valorize. Evelyn sorriu, um lampejo de orgulho por trás dos olhos calmos. Sua mãe teria dito a mesma coisa. Mais tarde naquela noite, Laia serviu um copo de vinho e sentou perto da janela, contemplando as luzes da cidade. Ela pensou no Carter e na Naomi, tão ocupados encenando felicidade, sem saber que a fundação debaixo deles já estava rachando. Ela abriu o diário e escreveu: Lição 3. Você não precisa destruir alguém que te machucou. A verdade sempre faz o trabalho. O relógio na parede dela fazia tic-tac suavemente, constante e paciente. Pela primeira vez, ela não se sentia como vítima ou ex-esposa. Ela se sentia como alguém recuperando a própria narrativa. Um documento, uma assinatura, uma verdade por vez, e quando fechou o laptop, ela sussurrou para si mesma: isso não é vingança. É restauração. A cidade estava cinza naquela manhã. Aquele tipo de cinza nova-iorquino que faz as pessoas correrem ao invés de esperar, mas Laia Monroe não estava correndo mais. Ela entrou no tribunal com Marcus Lee ao lado dela, os passos firmes, o queixo erguido. Pela primeira vez, ela estava lá não como esposa ou vítima, mas como autora da ação. Hoje, eles estavam protocolando. Marcus entregou a petição final, carimbada organizadamente no topo, moção para reabrir acordo de divórcio baseado em ocultação fraudulenta de bens. Laia leu cuidadosamente antes de assinar. A caneta deslizou suavemente pela página. A mesma caneta que a mãe dela tinha usado uma vez para começar a empresa. Você tem certeza disso? Marcus perguntou. Eu não tô procurando briga, ela disse. Eu tô colocando a verdade no lugar certo. Bom, ele respondeu. Porque eles vão jogar tudo que tem em você agora. Ele não estava errado. Em poucas horas, o advogado do Carter protocolou uma reconvenção acusando a Laia de difamação maliciosa. Naomi, sempre a estrategista, postou uma nova foto no Instagram naquela tarde. Uma imagem suave do laptop dela ao lado de um café com leite de aveia, legendada: algumas pessoas não conseguem ver você feliz. Pegou 30.000 curtidas em uma hora. Evelyn ligou naquela noite. Você começou uma tempestade, querida, ela disse gentilmente. Como você está se sentindo? Laia encarou o reflexo dela na janela, Manhattan cintilando atrás. Como se eu finalmente tivesse exalado, ela disse. Ainda assim, os ataques vieram rápido. A equipe de RP do Carter vazou uma matéria pro Page Six alegando que a Laia estava usando o dinheiro da família para vingança. Online, as pessoas debatiam se ela era uma ex-amarga ou uma gênia discreta. Ela ignorou cada manchete, cada comentário. Em vez disso, ela trabalhou. Marcus montou uma equipe forense para rastrear as contas escondidas. Laia passou longas horas no escritório dele destacando documentos, cruzando datas. Quando a exaustão batia, ela pegava um café Starbucks da esquina e continuava. Ela não era mais movida por raiva. Ela era movida por propósito. Tarde numa noite, Marcus encontrou ela dormindo na mesa, cercada por pilhas de papéis. Vai para casa, ele disse, tocando o ombro dela levemente. Você já fez o suficiente por hoje. Ela piscou acordada. Eu vou descansar quando a verdade descansar. Ele sorriu levemente. Sua mãe teria dito isso também. No final da semana, eles protocolaram a moção completa. Uma jornalista do Atlantic Ledger pediu comentário. Laia enviou uma linha. Sem vingança, sem escândalo. Só matemática. Viralizou. Não pelo drama, mas pela contenção. Mulheres pela cidade toda começaram a citar, usando as palavras dela em posts sobre independência financeira e dignidade. Pela primeira vez, ela não estava sendo digna de pena. Ela estava sendo respeitada. Enquanto isso, Carter começou a desmoronar. A firma dele tirou ele de uma apresentação importante depois que investidores sinalizaram as alegações de fraude. Os patrocinadores da marca da Naomi ficaram nervosos. Ainda assim, eles dobraram a aposta.
postando fotos de casal rindo alto demais em jantares beneficentes. Tudo parecia performático. E a internet notou. Saurin Caldwell ligou uma noite depois de ler o artigo. Você encontrou sua voz. Ele disse. Agora use com cuidado. Poder e controle são primos. Você precisa de um, mas nunca confunda os dois. Laia assentiu, o coração firme. Eu entendo. Na manhã seguinte, ela abriu o laptop e começou a rascunhar o próximo projeto, a iniciativa Monroe Solars. Um programa para financiar educação artística em escolas públicas. Era negócio e cura ao mesmo tempo. Ela até desenhou o logo sozinha. Uma única folha crescendo dentro de uma moldura. Quando Marcos passou mais tarde, ele encontrou ela desenhando quietamente. Sabe, ele disse, a maioria das pessoas na sua posição só quereria destruir ele. Eu não sou a maioria das pessoas, ela respondeu, sorrindo levemente. Eu quero reconstruir algo melhor. Lá fora, neve começou a cair sobre o horizonte, suave e devagar. E em algum lugar entre aqueles flocos e o zumbido fraco do laptop dela, Laia percebeu que não estava mais lutando por vingança. Ela estava lutando por paz. E isso a tornava imparável. Era um domingo quieto de manhã quando o passado bateu a porta. Literalmente. Laia Monroe estava organizando arquivos na mesa da cozinha quando o celular dela acendeu com um número desconhecido. Por um momento, ela considerou ignorar, mas algo no instinto dela disse para atender. Senhorita Monroe. A voz do outro lado estava tremendo, envelhecida, mas educada. Aqui é Patricia Brooks, a mãe da Naomi. Laia congelou. Ela não tinha ouvido aquele nome em anos. Não desde os dias que a Naomi costumava trazer biscoitos caseiros da mãe para sessões de estudo na faculdade. Ciara Brooks, Laia disse devagar. Faz muito tempo. Eu sei, Patricia suspirou. Eu não ligaria se não fosse importante. Podemos nos encontrar? Por favor. Eu não quero falar sobre eles pelo telefone. Uma hora depois, elas estavam sentadas uma de frente para a outra num cafezinho pequeno perto do Columbus Circle. Cheirava a café, xarope de bordo e arrependimento silencioso. Patricia usava um casaco desbotado e apertava a bolsa como se carregasse o mundo inteiro. Me desculpe, ela começou, voz tremendo. Eu não criei ela para ser assim. A Naomi costumava te adorar, sabia. Ela falava o quanto você era forte, o quanto era gentil. Laia mexeu o café em silêncio. O vapor borrou o reflexo dela. As pessoas mudam, ela disse suavemente. Patricia assentiu, olhos brilhando. Ela me disse que tinha encontrado o amor com o Carter. Eu queria acreditar nela, mas eu vejo a verdade agora. Ele é cruel, Laia, controlador. E ela tá desmoronando. Laia piscou. O que você quer dizer? Ela me ligou chorando ontem à noite, Patricia sussurrou. Ele grita, joga coisas, disse que ela tá arruinando a imagem dele. Eu falei pra ela sair, mas ela disse que não pode. Ele controla os contratos dela, o dinheiro dela, tudo. As palavras pousaram como pedra no peito da Laia. Ela queria sentir satisfação, alguma justiça poética, mas em vez disso, ela só se sentiu cansada. Eu sinto muito que ela tá nessa situação, ela disse finalmente. Patricia estendeu a mão pela mesa, desesperada. Eu sei que ela te machucou, eu não posso consertar isso. Mas por favor, se você algum dia tiver a chance de ajudar ela, mesmo que um pouco, não vire as costas. Eu tô com medo por ela. Laia hesitou. As mãos da mulher estavam tremendo, os olhos implorando. Eu não posso prometer salvar ela, Laia disse gentilmente. Mas eu vou garantir que a verdade salve a si mesma. Elas conversaram um pouco mais sobre memórias antigas. Sobre como a fama tinha mudado a Naomi. Sobre como o dinheiro fazia pessoas boas fazerem coisas terríveis. Quando a conta chegou, Laia insistiu em pagar. Lá fora, o vento do Hudson estava amargo. Patricia puxou o casaco mais apertado. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, ela disse. Não porque você é rica, mas porque você ainda é humana. Laia sorriu levemente. Esse é o objetivo. Enquanto ela assistia Patricia desaparecer na multidão do metrô, ela sentiu algo que não sentia há um tempo, compaixão sem fraqueza. De volta em casa, ela sentou na mesa e abriu o laptop. Marcos tinha enviado novos documentos de descoberta por e-mail. Extratos bancários, registros de chamadas, até pagamentos privados para a firma de RP da Naomi. Laia rolou, o pulso firme. Ela não precisava de vingança. A evidência ia falar por si. Então ela abriu o app de notas onde a lista de reconstrução tinha crescido mais longa. Ela adicionou uma nova linha. Lição 4. Perdoe a pessoa.
Nunca esqueça o padrão. Mais tarde, quando o crepúsculo caiu, ela serviu chá e olhou para o horizonte de Manhattan brilhando dourado. Ela pensou na Naomi presa na mesma teia que ela tinha ajudado a tecer. Não era triunfo que ela sentia, era clareza. Ela sussurrou para a noite: eu espero que ela ache a saída antes que seja tarde demais. Porque a Laia sabia melhor do que ninguém, às vezes a única coisa mais perigosa do que um homem cruel é a mulher que ainda acredita que pode consertá-lo. O sol da manhã derramava pelas janelas altas da torre da Park Avenue, transformando tudo em vidro e ouro. Laia Monroe estava parada no saguão de mármore, coração batendo forte debaixo do vestido azul marinho. Hoje não era sobre vingança. Era sobre provar para si mesma, pro conselho, pro legado da mãe dela, que ela pertencia àquela sala onde o poder vivia. Um segurança checou a identidade dela, olhou para cima e deu um aceno respeitoso. Monroe Capital Partners? Ele perguntou. Caldwell B. Urban, ela corrigiu gentilmente. Tô aqui para a entrevista do conselho. Ele sorriu. Boa sorte, senhora. No 40º andar, a atmosfera mudou de luxo para pressão. Pisos polidos, horizonte da cidade se estendendo como uma pintura viva, e homens de terno falando números mais rápido que o ar. Ela conseguia sentir o cheiro fraco de colônia, cara e ambição. Saurin Caldwell estava na ponta de uma mesa longa de vidro revisando notas com os membros do conselho. Quando ele viu ela entrar, deu um aceno educado. Nem caloroso nem distante. Ciara Monroe, ele cumprimentou. Por favor. Sente-se. Laia sentou. As palmas descansaram calmamente no portfólio, embora o pulso acelerasse. A sala caiu em silêncio. Uma mulher de terno carvão, uma das diretoras, quebrou a tensão. Senhorita Monroe, você nunca ocupou um cargo corporativo antes. O que faz você achar que pode contribuir para uma empresa desse tamanho? Laia encontrou o olhar dela firmemente. Porque eu passei a última década em escolas públicas consertando o que as pessoas ignoravam. Eu sei como fazer mais com menos. E como fazer recursos limitados mudarem vidas. Um homem do outro lado da mesa se recostou. Isso é um sentimento bonito. Mas isso não é caridade. É negócio. Então talvez negócio deveria lembrar das pessoas, ela disse calmamente. Minha mãe acreditava que lucro e propósito podiam coexistir. Eu pretendo provar que ela estava certa. Houve um breve silêncio revelador. Até os lábios do Saurin curvaram levemente na compostura dela. Outro membro do conselho, mais velho, de cabelo grisalho, cético, se inclinou para frente. Você tem estado nos tabloides ultimamente. Escândalo de divórcio, alegações de fraude. Como podemos confiar que sua presença não vai atrair atenção indesejada? A resposta da Laia foi firme. Você não pode controlar o que as pessoas dizem, mas você pode controlar pelo que você se mantém. E eu me mantenho pela transparência. Algo que essa empresa sempre alegou valorizar. A voz do Marcus ecoou na memória dela. Seja calma, seja inegável. Pela próxima hora, ela respondeu perguntas sobre logística, sustentabilidade e parcerias futuras. As respostas dela não eram chamativas, eram claras, informadas e sinceras. Ela referenciou a Fundação Dormente da Monroe Capital, sugerindo projetos conjuntos que mesclavam desenvolvimento urbano com bem-estar comunitário. Se investirmos nas pessoas, nossos números vão crescer de qualquer jeito, ela disse. Quando a reunião terminou, a sala ficou quieta de novo. Saurin olhou ao redor da mesa. Eu acho que ouvimos o suficiente, ele disse. Vamos deliberar e informar você em breve. Laia levantou, assentiu respeitosamente, e saiu. Fora da sala de reuniões, os joelhos dela quase cederam, mas ela não deixou. Ela apertou o botão do elevador, exalou, e olhou pela janela-parede. A cidade se estendia infinitamente debaixo dela. Carros pequenos, pessoas minúsculas, mil histórias se desenrolando. Lá embaixo, Evelyn esperava ao lado de uma Mercedes S-Class elegante, um sorriso suave no rosto. E aí? Ela perguntou. Eu não sei, Laia admitiu. Eles fizeram perguntas difíceis. É isso que as pessoas fazem quando veem potencial, Evelyn respondeu. Você não foi lá para ganhar aprovação. Você foi lá para recuperar seu nome. Enquanto o carro se juntava ao trânsito, Laia descansou a cabeça contra a janela, assistindo a Park Avenue deslizar. Pela primeira vez, ela se sentiu calma. Não porque estava certa da vitória, mas porque ela tinha aparecido como ela mesma. Naquela noite, ela voltou para casa, colocou a pasta azul marinho no balcão e escreveu no diário. Lição 5. Pertencer não significa que eles deixaram você entrar. Significa que você entrou mesmo assim. Então ela apagou a luz, sorrindo levemente no escuro.
Porque em algum lugar atrás daquelas paredes de vidro, o conselho não estava só discutindo o currículo dela. Eles estavam percebendo que uma mulher que eles uma vez subestimaram já tinha aprendido como liderar. O sábado seguinte, o céu sobre os Hamptons parecia prata escovada. Inquieto e quieto. Laia Monroe dirigiu pela estrada costeira estreita em direção a uma cabana que ela não visitava desde criança. A mãe dela, Augusta, tinha alugado o lugar pequeno todo verão. O mundo secreto delas de areia, livros e panquecas matinais. Tinha ficado vazio desde a morte dela. Agora a Evelyn tinha pedido para ela vir. Tem algo aqui que sua mãe deixou para você, ela tinha dito. Quando a Laia entrou, o ar cheirava a cedro e sal. Partículas de poeira flutuavam na luz do sol derramando pelas cortinas de linho. Tudo estava exatamente como ela lembrava. O bule azul lascado, a foto desbotada dela e da mãe na lareira. Uma onda de emoção bateu nela tão de repente que ela teve que segurar a mesa para se firmar. No balcão da cozinha havia um envelope de linho selado com cera em forma de M. Evelyn estava perto da janela, mãos entrelaçadas. Ela deixou isso comigo há anos, ela disse suavemente, disse para te dar quando você estivesse pronta para parar de sobreviver e começar a liderar. Os dedos da Laia tremeram enquanto ela quebrava o selo. Dentro tinha duas coisas, uma carta manuscrita e uma pequena chave de bronze. Ela desdobrou a carta cuidadosamente. A letra da mãe dela inclinava elegantemente pelo papel creme. Minha querida Laia, se você tá lendo isso, você enfrentou o que eu sempre teme, o momento em que a vida tentou te convencer de que você era menos do que eu te criei para ser. Eu te mantive longe da fome desse mundo pelo poder para que você pudesse crescer em bondade primeiro. Mas agora, bondade sozinha não vai ser suficiente. Você precisa aprender a liderar com força, graça e clareza. Essa chave abre um cofre no Fifth Avenue National Bank. Dentro estão meus livros razão pessoais. Não são dinheiro, são memória. Apertos de mão, promessas, dívidas de honra. Você vai encontrar as pessoas que moldaram nosso império e aquelas que o traíram. Use não para vingança, mas para sabedoria. Deixe a verdade ser sua arma e a compaixão sua coroa. Faça sua vida maior que sua dor. Com amor sempre. Mãe. Quando a Laia terminou de ler, as lágrimas tinham borrado a tinta. Evelyn se aproximou mas não falou. O silêncio entre elas era sagrado. Depois de um longo momento, Laia sussurrou, ela sabia. De tudo. Evelyn assentiu. Sua mãe enxergava mais longe que qualquer um de nós. Naquela noite, Laia dirigiu de volta para Manhattan. A chave de bronze pesava no bolso, quente da palma dela. Na manhã seguinte, ela entrou no banco Fifth Avenue onde um gerente idoso a levou para uma sala privada. Dentro, uma pequena caixa de aço continha um livro razão de couro cheio de nomes, notas e assinaturas de décadas de acordos. Entre eles, ela viu sobrenomes familiares, Caldwell, Hale, Brooks. A mãe dela tinha mapeado as veias financeiras da cidade. Cada aliança e traição tecidas juntas. Tinha até uma nota manuscrita ao lado da família Hale, nunca confie num homem que valoriza aparência sobre empatia. Laia riu através das lágrimas. Você me avisou, né? Ela sussurrou. Naquela noite, ela encontrou o Marcos no escritório dele. Eles analisaram o livro Razão como arqueólogos. Alguns dos nomes pertenciam a pessoas poderosas ainda moldando o horizonte de Nova York. Marcos olhou para cima das páginas. Isso não é material de chantagem. É alavancagem construída em verdade. Com isso, você poderia redefinir o conselho. Laia assentiu devagar. A gente não ameaça, ela disse. A gente propõe. Marcos sorriu. Sua mãe aprovaria. De volta em casa, Laia acendeu uma pequena lareira no apartamento e colocou a carta da mãe na lareira. O brilho das chamas dançava pelas janelas de vidro, refletindo o horizonte que ela agora entendia ser dela para moldar. Porque em algum lugar entre luto e poder, Laia Monroe parou de ser a mulher que eles quebraram, e se tornou a mulher que a mãe sempre soube que ela seria.